Capítulo 9. Como Jesus. 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Nós somos chamados a ser como Jesus, e a Bíblia nos garante que na nova criação já somos como ele é. O que a Bíblia diz em 1 João 4,17 é extraordinário, pois significa que a mesma natureza divina que habitou em Jesus agora habita em nós. Não somos apenas seguidores de Cristo, mas verdadeiramente seus representantes na terra. Somos convidados a viver e amar como Ele, manifestando o caráter e a glória de Deus em nossas vidas diárias. Essa realidade nos dá poder e propósito, nos lembrando que estamos capacitados pelo Espírito Santo a refletir a imagem de Cristo em tudo que fazemos. Subtópico: Jesus ministrava como um homem ungido por Deus. Quando Jesus ministrava, ele não fazia como Deus, mas como um homem ungido por Deus. Jesus abriu mão de tudo que era seu e se tornou como um homem. Embora fosse Deus desde o nascimento, ele não agiu como Deus aqui na terra. Ele nos substituiu como homem. Subtópico: o segundo Adão. A diferença é que Jesus não teve contato com a natureza pecaminosa do homem. Ele foi chamado de segundo Adão porque veio restaurar a obra original. O primeiro Adão foi o homem ideal, até que teve contato com o pecado. Jesus veio para restaurar aquilo que Deus havia intencionado para o homem desde a criação. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em Romanos 5,14, Paulo fala sobre Jesus como o segundo Adão. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão foi criado de tal forma que Deus colocou tudo ao seu redor e dentro dele, para ser quem Deus o havia criado para ser. Jesus é chamado de segundo Adão porque veio restaurar a nossa posição como homem e não como Deus. Se Jesus tivesse vencido o pecado como Deus, não seria substituição, seria injusto. Ele veio como homem e venceu como homem. Em Filipenses 2, 5-7, lemos: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus escolheu viver como homem para nos mostrar que é possível viver em santidade e obediência a Deus no poder do Espírito Santo. Ele enfrentou as mesmas tentações e dificuldades que nós enfrentamos, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Subtópico: a substituição perfeita. Jesus veio como homem para ser o nosso substituto perfeito. Ele viveu uma vida sem pecado e morreu em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. 1 Pedro 3,18 diz: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, e para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus, em seu ministério, não estava numa categoria ou classe diferente da nossa. Se ele estivesse, não poderia ter dito: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14,12. Recebemos o Espírito Santo para operarmos aquilo que Deus nos chamou e nos capacitou para fazer. Somos como bombas atômicas prontas para explodir com o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitando dentro de nós. Nós temos a unção. Ele nos escolheu para fazer e andar como ele andou e realizar obras ainda maiores. Jesus, hoje, no céu, tem o mesmo corpo glorificado que nós teremos. Ele é o único ser no céu que possui esse corpo glorificado, como prova de que veio e assumiu a natureza humana. A habilidade que Jesus tinha para viver nesse mundo, nós também temos. Ele viveu e andou aqui na terra como um homem ungido e cheio do Espírito Santo.
Temos que estar conscientes de que temos e do que somos em nosso interior, muito mais do que qualquer coisa que aconteça ao nosso redor. Em Salmo 60, 12 está escrito: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. O povo que conhece o seu Deus intimamente, ao ponto de ser um com Ele, fará proezas. Nós participamos dessa realidade. Subtópico: Jesus e os discípulos na tempestade. Em Mateus 8, 23 a 27, vemos os discípulos seguindo Jesus, sendo direcionados por Ele. Todos entram no barco com Jesus. Imagine você e seus amigos exaustos após um longo dia, entrando em um barco para atravessar o mar. Tudo que você quer é descansar e chegar ao seu destino. Mas, de repente, uma tempestade violenta surge. Estar na direção certa não significa ausência de tempestades. Tempestades virão, às vezes, elas chegam mesmo no momento de cansaço. Jesus não nos prometeu bonança sempre, mas nos prometeu destino sempre, apesar das tempestades. Em meio a tudo isso, Jesus estava com eles. Jesus estava no barco com os discípulos, mas ele estava dormindo, descansando em paz no meio da tempestade. Como você pode estar em paz dentro de um cenário de completo desespero? Você precisa ter algo muito seguro em seu coração para permanecer em paz quando o barulho está alto demais do lado de fora. Quando aos seus olhos parece que tudo está fugindo do controle. Todos eles estavam na mesma situação, mas a reação ao que estavam vivendo foi completamente diferente. Os discípulos reagiram a partir do que estavam vendo. Jesus respondeu com base em quem ele era. É justamente sobre isso que nós temos a tendência de dizer: ah, mas Jesus é Jesus, ele pode todas as coisas. Se eu tivesse mais conhecimento, se eu tivesse mais estrutura, se a minha realidade fosse outra, eu também venceria. Naquele momento, os discípulos estavam desesperados e sem saber o que fazer. Então acordaram Jesus perguntando: Senhor, acorde, você não se importa que vamos morrer? Salve-nos. Mateus 8, 25. Jesus acorda e lhes faz uma pergunta engraçada. Por que vocês estão com medo? Mateus 8, 26. Imagina você no meio da maior tempestade da sua vida e a palavra de Jesus para você é: ah, não acredito que você está com medo. Meu irmão, minha irmã, Jesus não estava sendo sarcástico, entende? Jesus não estava diminuindo o momento que eles estavam vivendo, mas Jesus esperava sinceramente que eles tivessem uma reação diferente. Jesus esperava que, diante da revelação que eles já tinham, diante de tudo que já haviam aprendido com ele, eles já vivessem e agissem a partir de um outro nível, que já acessassem novas realidades. Jesus diz a eles: cadê a fé de vocês, homens de pequena fé? Porque vocês estão desesperados sobre algo que eu já disse que vocês podem fazer. Os discípulos não tinham dúvidas do que Jesus podia fazer, porque foram até ele pedir socorro. A questão é que não acreditavam no que eles carregavam. Deus pode todas as coisas, mas você precisa entender que pode todas as coisas também por causa dele, porque ele já liberou algo sobre você, já lhe deu a sua identidade e poder para fazer as mesmas obras e muito mais. Jesus acalma a tempestade e os discípulos exclamam: que tipo de homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, 27. Jesus não acalmou a tempestade como Deus, mas como um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito e hoje você também é. Você é nascido de Deus. Nesse momento você é como Jesus era ali no barco, ao dar ordem ao mar. Você carrega autoridade, foi colocado novamente em uma posição de domínio, mas precisa andar segundo a sua identidade. Jesus estava fazendo proezas e a Bíblia diz que aqueles que estão em Deus farão proezas. Em Romanos 8, do 18 a 19, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pois a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A glória de Deus está sendo revelada em nós. E a natureza espera ansiosamente pelo nosso entendimento de quem somos, filhos de Deus. Com a nova criação, Deus trouxe de volta a posição de domínio que Adão tinha.
A criação está cansada de estar debaixo de uma atmosfera de morte e pecado. Ela deseja de volta a vida que tinha antes do pecado. E eu e você somos a resposta que ela espera. Em Tiago 1, do 22 ao 25, somos instruídos a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O versículo 22 nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso significa que devemos viver a realidade daquilo que somos, praticar a palavra. Quem apenas ouve e não pratica é como alguém que se olha no espelho e esquece a própria aparência, esquecendo quem é. A palavra de Deus é o nosso espelho. Precisamos olhar para ela e nos ver refletidos ali. Quando somos apenas ouvintes, esquecemos que tipo de pessoas somos. Não basta admirar, estudar ou ouvir. Precisamos viver a palavra. Aquele que vive de acordo com a sua identidade em Cristo não se esquece de quem é. Subtópico: completos em Cristo. Colossenses 2, 9 a 10 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Somos completos por estarmos em Cristo. Jesus veio para trazer vida e uma nova natureza para o homem. A incredulidade fez o homem cair da sua posição de comunhão com Deus e de domínio sobre a terra, mas a fé o recoloca em sua posição original. A incredulidade do homem foi seu pecado. A fé se tornou sua justiça. Tantas vezes demoramos muito para crer na obra da nova criação. Acreditamos na criação. Não temos problema algum em acreditar que o sol vai nascer, que a noite vai chegar, que a lua estará no lugar. Mas não cremos na obra de redenção de Jesus. Buscamos respostas na criação, mas não na redenção. Quando Jesus diz algo, quão convencidos estamos? Se você já teve a experiência de estar em um avião, sabe que durante o voo, o piloto sempre anuncia algo. Você está ali dentro em uma alta altitude, sem ter para onde ir, e de repente ouve a voz do capitão no alto-falante dizendo: senhores passageiros, estamos à altura de 1000 pés, teremos um voo tranquilo, relaxem. E imediatamente você faz isso mesmo, não é? Você relaxa, ufa. Acreditamos tanto na palavra de um homem que nem sequer vemos. Eu não sei se você é desses, mas quantos viram para o lado e dormem, confiando suas vidas nas mãos de um piloto que nunca conheceram na vida? E quando a palavra de Deus nos diz algo, muitas vezes ficamos hesitantes. Quando o assunto é Deus, pedimos sinais, mesmo Ele sendo a única pessoa que sempre se prova fiel em tudo. Se você é capaz de acalmar o coração com base na palavra de um homem que você não conhece, não me diga que você não tem fé. O que precisamos é focar a nossa fé na direção certa. O Senhor já fez tudo, já nos deu tudo. Se não temos é porque não aprendemos a receber. É como ter um quarto cheio de presentes, que são seus por direito, mas nunca abrir a porta para pegá-los. Ative a sua fé, pois Ele está vendo você. Creia nisso. Deus nos vê antes mesmo que consigamos vê-lo. Ele viu Zaqueu na figueira, Natanael debaixo da árvore, a mulher com fluxo de sangue no meio da multidão. Ele viu a viúva de Naim na caravana. Ele viu a mulher samaritana sozinha no poço. Ele o vê, mesmo quando você não consegue vê-lo. E se você crê, enxergará o que ele vê. Receba a realidade do que Jesus vê quando olha para você e declara quem você é. Você se lembra da mulher encurvada em Lucas 13? Jesus disse: mulher, você está curada de sua doença. Mas como? Ela ainda estava encurvada. Jesus liberou a palavra no meio da circunstância, dentro do caos. Assim como essa mulher, para experimentar a realidade que Cristo libera sobre nós, precisamos crer no que Ele diz sobre nós. O sangue de Jesus Cristo falou algo sobre mim e sobre você na cruz do Calvário. Você precisa tomar posse dessa palavra, deixar seu estado de andar encurvado e começar a enxergar o que Ele diz, porque você só irá até onde sua fé o levar. Jesus vê cada um de nós em nossas diferentes circunstâncias. Ele nos encontra onde estamos, mesmo que não possamos vê-lo. Quando cremos no que Ele diz a nosso respeito, podemos começar a ver a realidade da nova criação que Ele já declarou. Em Hebreus 11:1,
Aprendemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É essa fé que nos permite ver o que Jesus vê em nós e viver na liberdade que ele já conquistou. Conclusão. Quando homens e mulheres ousaram crer em Deus e viver a partir dessa realidade, milagres aconteceram e o sobrenatural foi alcançado. Desde as histórias bíblicas, passando pela história da igreja até os nossos dias, pessoas têm se levantado e ousado crer que há uma realidade sobrenatural na qual podemos viver. Essas pessoas viram cegos enxergarem, mudos falarem, paralíticos andarem e mortos ressuscitarem. Até mesmo o sol parou quando alguém ousou crer em Deus e em tudo que ele já havia colocado à nossa disposição. Nesse livro, aprendemos sobre a realidade da nova criação, que é um chamado poderoso para vivermos de acordo com a identidade que Deus nos deu. Lembre-se de que, se é nascido de novo, já carrega o potencial e a habilidade de viver tudo que Jesus já falou sobre você. Ande na autoridade que ele já te deu. Derrame da zoe que transborda de dentro de você e reine em vida, sabendo que você está assentado com ele, muito acima de qualquer adversidade, mentira, doença, falta ou morte. Permita que a palavra alinhe seus pensamentos e ações com a nova identidade que você recebeu. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive em nós. E isso nos dá autoridade e capacidade para viver de maneira vitoriosa. Não somos mais meros mortais, somos embaixadores do céu, carregando a presença de Deus conosco aonde formos. Quando reconhecemos e assumimos essa verdade, podemos viver de maneira extraordinária, vendo milagres e experimentando o sobrenatural, como muitos viveram antes de nós. A nova criação é mais do que uma mudança de comportamento. É uma transformação radical da nossa identidade. É viver consciente de que temos Deus dentro de nós, que Ele nos capacita e nos guia. É entender que, apesar dos desafios e tempestades da vida, podemos andar em vitória e realizar grandes coisas porque Cristo vive em nós. Que possamos a cada dia renovar as nossas mentes e viver plenamente a realidade da nova criação, refletindo a glória de Deus em tudo que fazemos. Essa é a minha oração por você, em Cristo Jesus. Renata Xavier.